Hoje, 6 de março de 2009, chega a notícia de que o juiz da comarca de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Dr. Orlando Fatini Neto, condenou um réu a 2 anos e 6 meses de reclusão e lhe determinou o imediato cumprimento da pena, embora recentemente o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de membros, haja decidido no habeas corpus 84.087, sendo o relator o ministro Eros Grau, que a expedição de mandado de prisão só se dá quando transitada em julgado a sentença ou quando transitado em julgado o acórdão condenatório. O Supremo o fez com 2 votos vencidos. A maioria absoluta do Supremo verteu essa decisão, que não é normativa, porque não simulada, obviamente, mas que sugere aos graus inferiores de jurisdição uma reflexão muito profunda sobre a vontade da Suprema Corte. O que vem acontecendo no país, raramente é bem verdade, mas com inspiração primeira advinda aqui de São Paulo, é que juízes federais, um ou outro juiz federal e um ou outro juiz estadual tem enfrentado abertamente o Supremo Tribunal Federal e o próprio Conselho Nacional de Justiça, enquanto decidem afrontando decisões da Suprema Corte, numa desobediência assemelhada àquela do filho que desobedece o pai, uma espécie de patricídio. O juiz de competência inferior a afrontar a vontade da jurisdição suprema. Feliz ou infelizmente, os graus de jurisdição implicam em que aqueles de competência menos categorizada devem seguir as determinações daqueles que têm competência superior. Faz parte, inclusive, o esquema constitucional de todas as leis que o Brasil tem. O juiz faz uma afronta à Suprema Corte e critica o ministro Eros Grau. Critica o ministro Eros Grau ao lhe transcrever, num sentido até depreciativo, um parágrafo enquanto Eros Grau era relator desse habeas corpus citado. Diz o juiz, transcrevendo o ministro: então é importante também verificar como se passam as coisas em nações nas quais, por certo, não se cogita do uso de porretes, o sintoma de vingança, apontado da taverna como infeliz figura de retórica pelo ministro relator. E cita, o juiz cita o ministro Eros Grau, criticando. Isso está se tornando uma quase rotina perigosa. Juiz de competência inferior desafiando a vontade da Suprema Corte, o que é extremamente delicado como fenômeno, como consequência daquilo que vem acontecendo ao país ou no país. O juiz Orlando Fatini Neto, enquanto afronta o Supremo Tribunal Federal e afronta abertamente, se fundamenta no que acontece na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, afirmando que lá se valoriza a decisão de juiz de primeiro e segundo graus, permitindo-se naqueles países a execução da pena tão logo sentenciado o réu. O apontamento desses exemplos não é muito feliz, não, eminente magistrado,
porque esses países citados têm um ordenamento jurídico ou uma manifestação jurisdicional extremamente autoritária, a partir da Itália, onde se luta ou se lutou lá contra o terrorismo que vitimou dezenas e dezenas de pessoas, de autoridades importantes. Na Inglaterra também isso aconteceu. Na Espanha isto vem acontecendo. Na luta contra o terrorismo, os países se endurecem e partem, então, para aquilo que nós denominamos de autoritarismo jurisdicional, até com juízes sem cara, juízes que não têm nome, testemunhas anônimas e partícipes que não se expõem à publicidade. Isto aqui no Brasil não é assim, ainda não é assim. E como ainda não é assim aqui, os juízes de competência inferior precisam ter em mente aquilo que a Suprema Corte decide, porque é de lá que há de partir o organograma que há de equalizar a definição das sentenças ou das decisões relacionadas aos fatos submetidos à justiça penal. Quando o juiz de primeiro grau resolve enfrentar o juiz de segundo grau, a Suprema Corte, o fenômeno é muito mais extravagante do que a simples desobediência de alguém que se volta contra o Criador. O fenômeno parte para a ofensa ao próprio equilíbrio constitucional do Estado de Direito. Que se tome muito cuidado com isto. É óbvio que não se impede um juiz de criticar o seu superior. Aliás, tem liberdade plena para fazê-lo. O que ele não deve, o que ele não pode, é fazer o afrontamento da decisão que, se normativa não é publicizada com a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, não pode partir para esse enfrentamento, porque nessa questão ele gera sim a desigualdade. Qual é a desigualdade? Há réus que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal para a obtenção da decisão, no sentido de que fiquem em liberdade. E há outros réus, estes os infelizes, estes sim os sofredores, estes sim fazendo parte do povo, que não conseguem chegar sequer ao segundo grau de jurisdição. Aí sim, o eminente magistrado está estabelecendo a diferença, a não equalização, está dando ao direito penal aquilo que é o sintoma ou a consequência, isto sim, da desigualdade social. Ou seja, o réu rico pode se opor à decisão desse magistrado do Rio Grande do Sul por ter habeas corpus no segundo grau no Supremo Tribunal Federal. O infeliz, o pobre, o rebento, o pestilento, aquele que não tem sequer um advogado a defendê-lo, não chega à Suprema Corte. Aí o juiz de primeiro grau faz aquilo que quiser fazer, e ponto final.